Bom dia. É uma alegria estar convosco. Já durante muitas vezes é sempre uma alegria também especial poder abrir a palavra do Senhor para alimentar todas as nossas almas, inclusive a minha. E tenho um privilégio especial porque antes de estar aqui já tenho que passar muito tempo a marinar na palavra do Senhor e agora é um entusiasmo meu de poder explicá-la para todos vós. Sobre este tema que é importante, como o pastor Sandro estava a dizer, que é o trabalho de missões, com a pergunta que é o título desta mensagem: como estás envolvido no trabalho de missões? Como é que tu, esta manhã, como cristão, estás envolvido no trabalho de missões? Não sei se gostas de ler, não sei se gostas de ler biografias. Eu adoro ler biografias de missionários que ao longo dos anos usaram a sua vida para levar o Evangelho a todo o mundo. Um destes homens que eu gosto de ler é sobre um homem chamado William Carey. Alguma vez já ouviram falar de William ou Guilherme Carey? Foi ele que uma vez disse famosamente: espera grandes coisas de Deus e tenta grandes coisas para Deus. Esta era a mentalidade deste homem chamado William Carey, que era um missionário inglês do século XVIII, que é popularmente conhecido como o pai das missões modernas. Ele é muito famoso. Ele, como missionário, foi para uma colónia dinamarquesa num lugar chamado Serampore, em Índia, e ele evangelizou, fundou escolas e traduziu a Bíblia para imensas línguas e dialetos, como o bengali, o sânscrito, outras línguas que ele também fez. O Carey, o filho mais velho de 5, os pais, Edmund e Elizabeth Carey, eram tecelões, trabalhavam com tecidos numa vila em Northamptonshire. A 30 minutos de onde eu e o Sandro vivíamos, na Inglaterra, de rugby. Ele vivia lá. E este homem, Deus salvou este rapaz com 18 anos de idade e criou nele um grande desejo de alcançar os perdidos com o Evangelho. Ele era um homem normal, não estou a tentar dizer que ele era um super-homem. É um homem normal, um homem como eu e como tu, uma família simples. Trabalhou como sapateiro durante a maior parte da vida dele e enquanto pastoreava uma igreja, trabalhava também como sapateiro, mas ele tinha um grande coração missionário. Ao ler a biografia de Carey, lemos, e eu cito, lemos que na sua pequena oficina pendurou um mapa mundial feito pelas suas próprias mãos. Neste mapa ele incluíra todas as informações disponíveis: população, flora, fauna, características dos indígenas, aqueles que ainda não estejam alcançados com o Evangelho. E enquanto trabalhava, olhava para o mapa e orava. O amor pela glória global de Jesus e pelo bem do nosso próximo, argumentou ele, obriga-nos a proclamar o Evangelho em todos os lugares. Certamente vale a pena, concluiu Carey, certamente vale a pena dedicarmos-nos com todas as nossas forças à promoção da causa e do reino de Cristo. O amor pela glória global de Jesus e pelo amor ao próximo fez com que William Carey e inúmeros outros discípulos levassem o Evangelho a todos os lados até chegarem aqui, até a nossa terra. Isto é a essência do trabalho de missões. Se querem saber mas o que é que significa missões? O que é ser um missionário? Eu li um livro e esta frase ajudou-me muito, que diz: ser missionário é ir para onde Cristo nos envia e pregar e ensinar às pessoas que estão cegas pelo pecado, para que o Espírito Santo possa usar a sua poderosa palavra para abrir os seus olhos espirituais obscurecidos e colocá-las sob a autoridade soberana de Deus, que perdoa, santifica e glorifica todos os que creem no seu Filho. Ao lermos o livro de Atos, vemos este princípio desde o princípio até o fim do livro de Atos de Lucas.
o discípulo de Jesus, Lucas, escreveu o livro de Atos para mostrar uma grande verdade, para mostrar o cumprimento das palavras de Jesus que disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Deus, por meio dos discípulos, fez algo incrível. Em menos de 35 anos, ao ler o livro de Atos, Deus fez com que o Evangelho seja proclamado desde Jerusalém até Roma. Se veres no mapa, é incrível a expansão do Evangelho através destes homens simples como eu e como tu. E ao chegar a Atos 14, onde vamos estudar a palavra esta manhã, vemos durante a primeira viagem missionária, já quase no fim, estes dois homens, Paulo e Barnabé, a dedicarem todas as suas forças à promoção da causa e ao reino de Cristo. Passaram de cidade a cidade, desde a Antioquia, onde foram enviados pela Igreja-Mãe, até chegarem em Atos 14 a Icônio. Por favor, abram as vossas Bíblias para Atos 14. Vamos focar nos versículos 1 a 7. Vamos focar no tempo que eles tiveram em Icônio. O que é que estes dois apóstolos ou mensageiros tiveram a fazer em Icônio? Bem, nesta passagem vamos ver que estes homens foram fiéis no trabalho de missões. Imensos missionários como William Carey foram obedientes no trabalho de missões e nós também temos de ser obedientes e fiéis no trabalho de missões. Se tu és cristão aqui esta manhã, este trabalho, esta obra não é opcional. A grande comissão não é opcional. E ao considerar esta passagem esta manhã, quero apresentar-vos 3 lições sobre o trabalho de missões. 3 lições sobre o trabalho de missões para que tu possas ser fiel e obediente na obra do Senhor. Caso estejas a tirar notas, o meu esboço esta manhã é simples. As 3 lições que vamos aprender no nosso tempo juntos são as seguintes. O trabalho de missões é a nossa função. O trabalho de missões leva à salvação. E, em terceiro lugar, a terceira lição é que o trabalho de missões traz oposição. Vamos ler a palavra sagrada do Senhor e depois vamos orar. Atos 14. Estou a usar a tradução Almeida Revista Atualizada, pode ser um pouco diferente da vossa. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mãos deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaónia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar juntos, irmãos. Querido Pai, Filho e Espírito Santo, agradecemos por este privilégio que temos como irmãos de louvar o Teu grande nome. Tu que és o nosso pastor, Tu que és o nosso Senhor, o nosso Mestre e o nosso Salvador. Pai, pedimos-te neste momento que removas qualquer distração das nossas mentes, qualquer ansiedade, preocupação, qualquer coisa que nos distrai de ouvir a Tua santa palavra. Ajuda-nos a ter corações moles, corações humildes para receber a Tua palavra. E ao mesmo tempo, Senhor, oro para que trabalhes no coração daqueles que não são Teus, para que hoje seja o dia da salvação deles. Tudo isto pedimos para que o Teu nome seja exaltado. Tudo isto pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A primeira lição que vamos estudar esta manhã sobre o trabalho de missões
é que o trabalho de missões é a nossa função. O trabalho de missões é a nossa função. Observa que nesta narrativa que lemos esta manhã, Paulo não nos dá instruções por escrito, como dá normalmente numa epístola ou numa carta, sobre a importância do trabalho de missões. Não. Em vez disso, ele exemplifica, através da sua própria vida e da vida de Barnabé, o que significa ser um testemunho de Cristo, o que significa ser um embaixador de Cristo, o que significa ser um mensageiro. Eles exemplificam através da sua vida, não apenas em palavras, mas através da maneira como vivem, sobre ser um discípulo de Cristo, e mostram a função que nós também devemos ter, de anunciar o Evangelho. Nesta primeira viagem missionária, vemos que Paulo e Barnabé chegaram à sinagoga, algo que eles frequentemente faziam quando evangelizavam. Iam primeiro aos judeus e depois usavam a sinagoga como um trampolim para também alcançar os gentios, os gregos. E diz-nos o versículo 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Como isto é um grupo pequeno, vou-vos fazer esta pergunta e fiquem à vontade de responder. Uma pergunta simples. O que é que eles fizeram na sinagoga? O que é que o verso nos diz que eles foram fazer na sinagoga? O que é que eles fizeram? Está ali no versículo. Falaram. É isso que ele fez, claro. Vem? Falaram de tal modo. É simples esta pregação. Estes dois homens falaram de tal modo. Abriram a sua boca para comunicar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Foi isso que eles fizeram. Repara no exemplo de Paulo e Barnabé, que deve ser também o nosso exemplo. Repara que eles não foram ao lado da sinagoga e criaram um cafezinho ou uma tasca para talvez ao longo dos anos pudessem arranjar algumas oportunidades para evangelizar. Repara que eles não abriram uma sopa dos pobres, tipo a sopa do Cardoso ali no Funchal. Não abriram ali uma sopinha, vamos talvez alimentar todos os necessitados e se houver alguma oportunidade, vamos fazer evangelismo. Repara que o Paulo e Barnabé não contrataram um grupo de dança ou de artistas para cantar e dançar, para que através das suas danças ilustrativas pudessem trazer alguns à salvação. Não estou a dizer que isto é pecaminoso, nenhum destes exemplos são pecaminosos, mas a prioridade de Paulo e Barnabé tem de ser também a nossa prioridade. A nossa função, irmãos, não é somente de acreditar no Evangelho, mas temos também de proclamá-lo. Temos também de proclamá-lo. O ministério, o trabalho de missões consiste em falar, em ensinar, em pregar, em comunicar as verdades do Evangelho. Por isso, queridos irmãos, independentemente dos teus dons espirituais, independente se sejas pastor ou não, ou missionário ou não, independentemente se sejas um recém-convertido ou convertido há décadas, talvez já fazes parte da mobília, todos nós temos que falar sobre Jesus como um estilo de vida. Isso significa que tu vais abrir a tua boca e no trabalho vais falar com as pessoas sobre Jesus. Na tua escola, se és estudante, vais falar com as pessoas sobre Jesus. Com os teus vizinhos, vais falar com as pessoas sobre Jesus, e mesmo com a tua família, que muitas vezes é como a minha, rejeita Cristo. Vais falar com eles sobre Jesus. Irmãos, eu sei que é difícil, especialmente se tu, como eu, tens medo do homem. A minha carne odeia evangelizar e orar. Se tu, como eu, tens medo de evangelizar, sei que é difícil. Mas temos que ser obedientes nesta área. Eu sou um missionário e por vezes estou na rua e eu penso que tenho frio porque tenho os dentes a tremer. Mas não é que tenho frio. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer, de ser rejeitado, porque eu amo a mim próprio e eu amo ter
o elogio das pessoas. É por isso que a minha carne odeia evangelizar, porque nas ruas não me chamam de pastor, sou um Zé Ninguém. Nas ruas podem te ignorar como ignoram um sem-abrigo. És um incómodo, mas temos que ser obedientes nesta área de proclamar o Evangelho. Eu li uma citação que diz: devemos evangelizar não porque é agradável, não porque é fácil, não porque possamos ter sucesso, mas porque Cristo nos chamou. Ele é o nosso Senhor. Não temos outra escolha senão obedecer-lhe. Paulo e Barnabé falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. De que modo é que eles falaram? Sabemos que eles falaram, abriram a boca, mas versículo 3 ajuda-nos a saber de que maneira é que precisamos de falar sobre o Evangelho. Versículo 3 nos diz que, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. As vossas Bíblias têm outra palavra em vez de ousadamente? Corajosamente, com valentia, ousadamente no Senhor, com coragem. É assim que precisamos de falar. Paulo e Barnabé não estavam a depender de si mesmos. Eles sabiam que de si mesmos não tinham força nem nenhuma influência para persuadir ninguém. Mas falavam com fé e com dependência no Senhor através do poder do Espírito Santo. Estes dois homens eram como papagaios, sempre a falar sobre a mesma mensagem. Eles eram como aqueles discos riscados. Talvez alguns de vós não sabem o que um disco é, mas todos nós temos certa idade. Sabemos o que um disco é. Como um disco riscado que continua sempre a repetir a mesma mensagem, sem qualquer truques na manga, sem qualquer ideias pragmáticas de tentar influenciar as pessoas, com uma mensagem simples, sempre a falar ousadamente no Senhor. Não só em dependência no Senhor, mas observa o versículo, falar ousadamente no Senhor, falando acerca do Senhor. Esta é a mensagem que devemos proclamar. A mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, é a única mensagem que nós devemos proclamar. Venham comigo a 1 Coríntios, capítulo 2, são algumas páginas após Atos, Romanos e depois temos Coríntios. A 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo mostra e descreve o caráter da sua pregação, e esta também deve ser a nossa ambição ao proclamar Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5, Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Meus amigos, nós temos que imitar este caráter, este exemplo, a atitude de Paulo. Este também deve ser o nosso papel de anunciar nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Proclamamos Cristo em fraqueza, em temor, de forma simples, sem eloquência, sem sabedoria humana, mas sempre dependendo do Espírito Santo, através da sua palavra. E porquê que fazemos? Porquê que nós proclamamos Cristo? Proclamamos Cristo porque queremos ser obedientes a Ele. Proclamamos Cristo porque foi essa a instrução que Ele nos deu. Mas proclamamos Cristo porque sabemos que através do Evangelho Deus irá salvar o seu povo. Deus continua a salvar almas. E é por isso que nós acreditamos que Deus usa o Evangelho para trazer salvação. Esta é a segunda lição no que toca ao trabalho de missões. O trabalho de missões leva à salvação. Repara novamente no versículo 1.
Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Foi através da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé que Deus, pela sua santa vontade, usou estes dois homens como instrumentos nas suas mãos para levar o Evangelho a esta cidade de Icônio, para que uma grande multidão fosse salva naquela cidade. Muitos naquela cidade acreditaram em Jesus, na sua vida perfeita, na sua morte e na sua ressurreição, e puseram a confiança nele como Senhor e Salvador. Muitos naquela cidade foram transferidos do reino de Satanás para o reino do seu Filho Jesus Cristo e foram resgatados, talvez como tu, foram adotados para a família do nosso Pai. Queridos irmãos, o trabalho de missões traz a salvação. O Evangelho salva. Será que acreditas nisto? Será que tu acreditas que o Evangelho consegue salvar mais do que só tu? Ele, Deus, não precisa de mim nem de ti. Ele dá-nos um privilégio de podermos levar esta mensagem para que outras pessoas possam também receber a salvação. Imagina, por exemplo, se tu tivesses descoberto a cura para o cancro, uma doença horrível que sabemos que existe neste mundo. Imagina que se pudesses e tivesses a cura para o cancro. Qual seria a coisa mais amável que poderias fazer? Dar essa cura. Talvez, e mesmo sem cobrar dinheiro nenhum, dizias, eu reparo que tu tens cancro e eu tenho a solução para o teu problema. Tenho aqui a solução para que tu possas te livrar desse cancro. Mas nós temos algo ainda mais poderoso, não temos? Temos algo mais valioso que é a cura, não para uma doença que apenas traz morte, mas temos o Evangelho que não só nos protege da morte física, mas da morte espiritual. E este tesouro não é para sermos gananciosos e ficarmos com este para nós próprios, mas este tesouro é para nós partilharmos com o mundo que está a morrer sem Cristo. Ele, Deus, dá-nos o privilégio, isto é um privilégio, de sermos usados como instrumentos nas suas mãos para levar esta mensagem àqueles que ainda permanecem na escuridão. Por isso, na quinta-feira, quando tem esta grande oportunidade de evangelizar como família, como uma família de Cristo, sei que na nossa carne, olha, não me sinto muito bem, tenho um pouco de dor de cabeça, o meu pé está a doer, o meu cão está doente e nem sequer tenho um cão, talvez. Usem essa oportunidade como um privilégio para que juntos possam alcançar os perdidos com o Evangelho. Se não o fazes no trabalho individual, faz pelo menos como uma igreja, como um corpo de Cristo, alcançar os perdidos. Isto é um privilégio que Deus dá às suas crianças. Em Romanos 10, versículo 14 e 15, diz a Bíblia: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vemos nesta narrativa que ao anunciar o Evangelho, uma grande multidão acreditou, tanto de judeus como de gregos. O Evangelho traz salvação e não mostra distinção. O Evangelho salva tanto judeus como gregos e gentios, e nós também, ao evangelizarmos, não vamos mostrar distinção. Sejam ricos, sejam pobres, sejam portugueses, ou indianos, ou venezuelanos, nós pregamos a todos, sem exceção, para que Deus faça a sua obra e traga salvação. Deus não mostra distinção. Não é incrível que Deus não prefere uns do que outros, mas Ele mostra misericórdia a todos aqueles que se arrependem genuinamente e confiam nele para a salvação. É isto que Paulo nos diz em Romanos 10. Esta palavra tão incrível, Romanos 10, versículo 8 a 12. Ouve com atenção, e Deus pode usar esta palavra também para te salvar.
Diz Romanos 10, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, palavra de fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam. Ele é rico para com todos os que o invocam. O trabalho de missões leva à salvação e é por isso que Paulo e Barnabé estavam ocupados nesta obra missionária. É por isso que eu sou missionário, como o irmão é missionário. É isto que nos impulsiona, que nos motiva a continuar no trabalho de missões. E ao proclamarem esta mensagem de salvação nessa altura, Deus confirmava esta mensagem através de sinais e milagres, como lemos no versículo 3, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Lembra-te que nessa altura não tinham a Bíblia, não havia algo objetivo que as pessoas pudessem comparar a mensagem que eles proclamam comparado com o que está escrito. Então Deus nessa altura usou estes milagres, estes sinais, um sinal, a função é de apontar, usou estes sinais para autenticar, confirmar que a mensagem que eles proclamavam era de facto divina. Até agora vemos e reparamos que o trabalho de missões é a nossa função e, em segundo lugar, que o trabalho de missões leva à salvação. Eu podia acabar o sermão agora com esta mensagem positiva e dizer Deus está a salvar pessoas e quer te usar como instrumentos nas suas mãos. Mas o que é que vamos fazer com o versículo 2, e com o versículo 4, e com o versículo 5 e 6? Estas são as más notícias. Será que podemos ignorar esta parte do sermão, da narrativa? Estes versículos contêm uma lição, a terceira lição, que é provavelmente a razão pela qual a maior parte de nós não prega o Evangelho com tanta regularidade, não é? Esta terceira e última mensagem, a lição da nossa passagem, é que o trabalho de missões traz oposição. O trabalho de missões traz oposição. Durante esta visita de Paulo e de Barnabé a Icônio, vemos que Deus de facto os usou e que uma grande multitude veio a acreditar nesta mensagem de salvação. Mas logo de seguida, repara no versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Na Bíblia King James diz, mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Estes judeus que odiavam Deus e a mensagem que estes discípulos proclamaram envenenaram a mente destes judeus incrédulos, a mente dos gentios contra Paulo e Barnabé. Eles estavam cheios de orgulho, cheios de incredulidade e não queriam que ninguém viesse a acreditar em Jesus como Salvador. Por isso incitaram, irritaram, influenciaram estes gentios para que odiassem os irmãos. Foi isso que eles fizeram. Já conheceste alguém, talvez, que gosta de incitar, de criar brigas? Talvez na tua vida já conheceste alguém? Aquela pessoa adora conflito. Eu lembro-me, o meu irmão falou-me de uma história há uns anos atrás. Ele trabalhou na Inglaterra numa escola especial para adolescentes com vários problemas comportamentais. E ele falou-me sobre este rapaz que adorava incitar e criar brigas. O meu irmão disse-me, ele relatou que um dia ele viu este rapaz a tentar dizer a esta pessoa que estava contra a outra, a tentar incitar assim uma briga, e depois o meu irmão via
o rapaz no plano de fundo, com um sorriso assim malvado, a adorar, mesmo com gestos, não era? A adorar ver briga e conflito. Não é incrível que pessoas assim existem? Que têm um amor tanto para ver brigas e conflitos? Foi isto. Diga? Narcisista, talvez, exato. Vemos estes homens, estes incrédulos que odiavam a mensagem, odiavam os discípulos, que sabemos que não é só os discípulos e a mensagem, odiavam Deus e por isso enraivaram, incitaram, envenenaram a mente destes homens contra os discípulos. Por isso, meu irmão, não te surpreendas que quanto mais queres ser fiel a proclamar o Evangelho, cada vez mais pessoas irão estar contra ti. Esta é uma verdade que vemos na passagem. Quanto mais fiel és a proclamar o Evangelho, mais pessoas irão estar contra ti, porque a verdade é que proclamar o Evangelho traz conflito. Proclamar o Evangelho traz problemas. Se tu valorizas paz e conforto e uma vida fácil, não proclames o Evangelho. Se tu valorizas paz e conforto no teu trabalho, não fales com os teus colegas sobre Cristo. Se queres paz e sossego com os teus vizinhos, não os incomodes com o Evangelho, só vai piorar a situação. Mas não é esta atitude que nós temos se formos sinceros connosco próprio. Não é esta atitude que no nosso coração, a razão pela qual não proclamamos o Evangelho é que sabemos que vai trazer conflito e problemas. Amamos paz, conforto e prazer mais do que Deus. Não é verdade? Eu sou honesto, eu sei que isso é a razão pela qual não proclamo o Evangelho com tanta frequência, porque eu amo paz, sossego, quero viver em paz, eu quero às vezes só a salvação como um bilhete para o céu, ok? Só quero ir para o céu, não quero conflito, não quero nenhum problema. Não é verdade se formos sinceros connosco próprios, que falamos da paz e do Senhor aos domingos e de segunda a sábado? Falamos sobre Jesus com a mesma frequência como falamos nos domingos? Ou será que voltamos a pôr Jesus numa caixa para o retirarmos só no próximo domingo? Irmão, é verdade. É verdade. Estás a viver esta manhã, estás a viver a tua vida para teres uma vida fácil, de tranquilidade e paz? Ou és realmente um soldado de Cristo, comprometido a batalhar a luta de fé, comprometido a ser uma testemunha fiel? Se tens familiares que não acreditam no Evangelho, vais ser o pato feio. Vais ser aquela pessoa que está sempre a chatear as pessoas com o Evangelho. Tu vais ser aquele que é caluniado, aquele que é condenado no trabalho, por estar sempre a falar sobre o Evangelho. Mas que mais podemos fazer senão alertar às pessoas que de facto existe um céu e um inferno? Que mais podemos fazer senão alertar às pessoas que Jesus vem em breve e que não haverá segundas hipóteses, que não há um purgatório? Que mais podemos fazer senão realçar a beleza de Cristo, a pureza de Cristo e falar do seu amor e do seu grande plano de redenção e da paz que nós possuímos, porque nós sabemos, irmãos, que temos todos os nossos pecados perdoados, até como lemos em Salmo 32, que grande paz e alegria e propósito temos nós que estamos em Cristo, que mesmo presentemente temos vida eterna. No meio de oposição, estas verdades devem trazer-te conforto, devem trazer-te a motivação para continuar a proclamar a verdade em amor. Foi esta mesma a persistência, a coragem que estes homens tiveram nesta cidade em Icónio. E vemos, incrível, irmão, que mesmo em face, no meio de oposição, vemos que eles passaram bastante tempo em Icónio. Versículo 3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo.
falando ousadamente no Senhor. Talvez pensaríamos que, ok, a oposição vem, vamos embora logo. Não. No meio da oposição, ok, temos oposição, então temos que ficar aqui muito tempo. Foi isso assim a motivação deles. Portanto, a palavra entretanto pode ser traduzida por isso ou portanto. Uma outra tradução da Bíblia portuguesa diz: mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo. Isto mostra a ousadia, a coragem destes... Exatamente. Vemos que, de facto, a tensão desta cidade continuava a aumentar, as coisas lentamente estavam a aquecer, enquanto permaneciam na cidade a evangelizar e talvez a ensinar os novos convertidos. E depois lemos no versículo 4, como que as coisas não pudessem ficar pior. Versículo 4, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. A proclamação do Evangelho por parte destes discípulos fez com que esta cidade ficasse toda dividida. Uns eram pelos judeus e crédulos, outros pelos apóstolos. Os Paulo e Barnabé, como mensageiros de Cristo, trouxeram esta mensagem de paz que trouxe divisão a esta cidade. E isto também não nos deverá surpreender. Ao estudar, a ler sobre o ministério do nosso querido Jesus Cristo, vemos que ele também foi alvo de divisão. Ele próprio disse que isto iria acontecer. João 7, versículo 43 e 44, lemos: assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Por causa de Jesus, nações são divididas, famílias são divididas. A verdade é que o Evangelho divide. Jesus diz em Lucas 12, versículo 51 a 53, penso que estás familiar com esta passagem. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em frente estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O Evangelho divide. Para uns é uma loucura, para outros é o poder de Deus para salvação. Aqueles que rejeitam Cristo continuam a odiá-lo e o ódio deles é tão grande que quer levar-lhes a matar os mensageiros de Jesus. É o que lemos no versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. Tenta observar o que estava a acontecer nesta cidade de Icônio. Estes homens odiavam Jesus e seus discípulos tanto que conseguiram influenciar gentios incrédulos, conseguiram ter governantes, pessoas do governo, para que todos juntos pudessem fazer uma investida, um ataque contra os discípulos para os apedrejar com pedras grandes, matá-los. E foi isso que fizeram nos versículos mais tarde, quando Paulo foi para Listra. Eles apedrejaram-lhe, arrastaram-lhe para fora da cidade e ele estava como morto. E sabes o que fizeram? O que ele fez? Levantou-se e continuou a pregar o Evangelho. Não é incrível a ousadia destes homens? Eles eram corajosos face ao risco de morte. Lemos em versículos 6 e 7. Observa a coragem destes homens. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Leucónia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Eles eram corajosos, mas também não eram tolos ou ignorantes. Face à morte certa, sabiam que era a altura de sair dali. Mas repara que eles agem por prudência. Não eram covardes, porque continuaram a fazer o quê? A pregar a boa nova.
O que é que diz na tua tradução no versículo 7? O versículo 6 diz: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licónia e circunvizinhança, onde o quê? Onde foram descansar? Onde foram se esconder? Não. Onde anunciaram o Evangelho. Queridos irmãos, no meio da perseguição, o trabalho continua. A oposição não preveniu Paulo e Barnabé de continuarem a proclamar o Evangelho. Foi isso o que ele fez, por isso não desistimos de evangelizar, mesmo que a nossa família nos rejeite, mesmo que percamos amigos, e todos os amigos que eu, antes de Cristo, tinha, foram-se embora. Já não querem saber do Cláudio, agora és aborrecido, não queres ir para a discoteca, não queres ir beber, não queres fazer nada. És aborrecido, vamos perder amigos. Mas em comparação, de que vale se termos a vida toda, mas no fim perdemos a nossa alma. A tradição cristã descreve Paulo como um homem baixo, um homem careca ou com pouco cabelo, um homem com as sobrancelhas unidas e com o nariz comprido, talvez como o meu. Mas este era um homem piedoso. Este era um homem corajoso, cheio do Espírito Santo. Este homem nos ensina a sofrer. Esta é a última lição que precisamos de aprender. As boas notícias é que há a nossa função e que leva à salvação. As más notícias é que o Evangelho traz oposição. Mas vale a pena, não vale? Vale a pena continuarmos a ser fiéis para a glória dele. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 12, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, as minhas perseguições e o meu sofrimento, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos amigos, estás envolvido no trabalho de missões? Muitos são aqueles que oram, que sustentam e que enviam missionários, e muitos são aqueles que são enviados para diversas partes do mundo. Poderás nunca vir a ser um missionário a tempo inteiro, mas todos nós, como vemos esta manhã, temos que fazer parte do trabalho de missões. Todos temos que fazer a nossa parte de alcançar os madeirenses com o Evangelho de Jesus Cristo nesta ilha. Fazer parte da grande comissão não é opcional. E lembra-te, é um privilégio inestimável de participar no seu plano de redenção. Se não estás regularmente a proclamar Cristo, lembra-te das palavras de William Carey. Ele disse: o amor pela glória global de Jesus e pelo bem do nosso próximo obriga-nos a proclamar o Evangelho em todos os lugares. Certamente vale a pena dedicarmos-nos com todas as nossas forças à promoção da causa e do reino de Cristo. Que Deus nos ajude a ser obedientes e fiéis no trabalho de missões. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos pela Tua Santa Palavra e por alimentar-nos através desta narrativa, através deste grande exemplo destes dois homens, o Paulo e Barnabé, que cheios do Espírito Santo, cheios de ousadia, de valentia, Pai, continuaram no trabalho de missões, de proclamar, de anunciar o Evangelho para que muitos sejam salvos por Ti. Pai, por favor, dá-nos este privilégio de ver almas a serem salvas no nosso meio. Por favor, salva almas no nosso meio para que nos possas dar ânimo, entusiasmo, motivação a continuar a proclamar o Teu Evangelho. Mas mesmo, Senhor, que não salves ninguém no próximo ano, ajuda-nos a manter-nos obedientes em proclamar o Evangelho, a espalhar as sementes do Evangelho, porque Tu, de acordo com a Tua soberania, irás salvar quem queres salvar quando quiseres salvar.
Ajuda-nos a ser obedientes e, por favor, dá-nos frutos através dos nossos esforços e ajuda-nos para quando isso aconteça, para termos cuidado de dar toda a glória para o Teu nome, para que Tu sejas exaltado por nós, para que continuarmos a ser porta-vozes, instrumentos fiéis de proclamadores do Teu Evangelho. Ajuda-nos a ser fiéis, Pai. Perdoa-nos, Pai, pela nossa passividade. Perdoa-nos pela nossa atitude consumerista. E ajuda-nos não só a querer receber, mas também a dar. E a coisa mais importante que podemos dar é aos perdidos, que é a salvação, que é o Evangelho, Pai. Ajuda-nos a ser obedientes. Ajuda a Igreja de Cristo Funchal a ser obediente nesta área. Para a Tua glória te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.